Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus por todos os novos inscritos do canal. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Também eu quero agradecer por aqueles que ainda não se inscreveram, que só fazem assistir esse conteúdo. O conteúdo é posto na plataforma do YouTube desse canal. Mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Não se esqueçam do like, meus irmãos. Vocês que já são inscritos, não se esqueçam do like e de compartilhar essa mensagem. Eu quero trazer uma pequena reflexão para nossas vidas. Eu não sei a hora que você vai assistir, mas eu já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir e ter acesso a mais um conteúdo deste canal. Amém? E o tema da mensagem é acesso ao trono da graça. Oh, glória! Acesso ao trono da graça. Meu irmão, o que é ter acesso? O que é um acesso? Eu vou dar um exemplo, você ter liberdade total de vir até minha casa, entendeu? Isso é você ter acesso, ou vice-versa, eu ter a liberdade de ir até a sua casa, de chegar até a sua casa. Isso é uma ação, uma atitude, uma oportunidade que eu tenho, né, de ir até a sua casa. Não tem barreira nenhuma que possa impedir. Isso é um acesso. E o tema aqui é acesso ao trono da graça. Existe um trono na eternidade? Sim, existe um trono. Paulo falou isso em Hebreus capítulo 1. João também teve essa visão quando ele foi arrebatado em espírito, entendeu? Onde ele se encontrava na ilha de Pátmos, e ele viu um trono. João viu esse trono, entendeu? E nesse trono estava aquele que fez tudo, o Criador, o Todo-Poderoso, o Todo-Soberano. João viu em visão, entendeu? Esse trono e aquele que está sentado, que tem o poder, que tem a majestade, entendeu? Aquele que tem o poder de tudo, onde tudo é dele, por ele e para ele. João viu ele sentado, em espírito, em visão. Então, veja, o texto principal que eu escolhi aqui é Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ó glória, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que palavra abençoada! Eu vou ler novamente, meus irmãos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra acesso, ela vem do latim, que quer dizer acessos, que significa aproximação, chegada, entendeu? Então, veja
o significado dessa palavra acesso. Então, Paulo escrevendo aos Hebreus, ali no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, o contexto desse texto que eu li aqui, Paulo estava falando do descanso, do repouso de Deus, do repouso de Iau, do Pai dos Espíritos. Entendeu? E também Paulo estava falando aqui da desobediência, da incredulidade. Se você for ler o contexto aqui, e Paulo vai citar exemplos. Entendeu? Então, observe que na eternidade existe esse trono, o trono da graça. E como é que nós temos acesso a esse trono, mesmo estando ainda nesse corpo de carne e sangue? Nós temos acesso a esse trono que é real, que é verdadeiro, que existe. Nós temos acesso a esse trono da graça pela fé em Cristo Jesus, ô glória, pelo novo e vivo caminho que foi aberto, começando na cruz, ô glória. Então, observe, meu irmão, que esse trono, ele é real, ele existe. E para nós termos acesso a esse trono, para nós termos acesso à aproximação do nosso Pai, não precisamos de uma área geográfica, de estarmos numa área geográfica, em um lugar determinado, para nós se aproximamos, para a gente se aproximar do nosso Pai, de Iau. Não precisamos de rudimentos de obras mortas, não precisamos subir ao monte, não precisamos fazer sacrifícios, como o sistema religioso faz. Não precisamos adorar ao Pai dos Espíritos, servir ao Pai dos Espíritos, se tiver no lugar de 4 paredes. É bom a reunião, eu sempre falo, mas isso não quer dizer que você só tem acesso ao Pai se tiver nesses lugares. Não, doutor. O nosso acesso ao Pai hoje é em qualquer lugar. Eu agora estou aqui num determinado lugar da minha casa. Eu estou na sala fazendo essa live. E isso eu estou tendo acesso ao trono da graça. Se eu for ao banheiro, eu tenho acesso ao Pai. Se eu estiver no quarto, ou na sala, ou no terraço, eu tenho acesso ao Pai. Em qualquer lugar eu tenho esse acesso, essa aproximação, essa intimidade com o meu Pai, pela fé em Cristo Jesus. Entendeu? Então, esse trono ele existe. Esse trono não é literal. Esse trono não é literal como essa cadeira que eu estou sentado. Esse trono, ele é espiritual. Ele é real. Ele existe. Eu creio nisso. Entendeu? Então, veja o que Jesus disse para Pilatos. Assim como o trono, esse trono da graça que existe lá na eternidade e está na nossa vida também, pela fé, porque se o Espírito do Pai, ele me guia e ele te guia e ele está em mim, conectado no meu espírito, no teu espírito, se tornando só espírito, então esse trono, ele existe em nós. Nós temos livre acesso 24 horas de ter intimidade com o Pai, de se aproximar do Pai. Entendeu? Assim como esse trono é real, é invisível, entendeu? Ele é espiritual, o reino de Deus também é espiritual. Veja o que ele disse para Pilatos. Pilatos, o meu reino não é daqui. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Ele é paz, alegria e justiça. Alegria no Espírito Santo.
Ele é amor. Ele está em nós, oh glória. O reino de Deus, ele está dentro de cada um dos seus filhos. E nós temos que viver esse reino. Quando você está com picuinha com algum irmão, quando você comete injustiça, quando você está na sua carnalidade, quando você não crê no que Cristo fez e que o reino já foi estabelecido, você não está tendo acesso a esse reino, você não está vivendo esse reino. Entendeu? Porque esse reino, ele não é palpável, o reino, ele é espiritual, oh glória. Então, veja, ele disse para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é daqui. Então, se o reino de Deus, se o reino de Yahweh, se o reino do Todo-Poderoso não é físico, entendeu? Se ele não é físico, então também o trono da graça também não é físico. É espiritual. É real. Existe. Oh, glória. Então, nós temos acesso a esse trono 24 horas pela fé, pelo novo e vivo caminho. Entendeu? É Yahweh que governa. É ele que reina em sua majestade, em seu poder, em seu domínio. O reino é espiritual. O reino já foi entregue ao Pai. E hoje ele reina pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Então, observe, meu irmão, que se o reino é espiritual, se o trono da graça é espiritual, então nós temos acesso a essa livre entrada e saída, entendeu? A hora que nós quisermos, quisermos entrar e acessar o Pai pela fé em Cristo Jesus, entendeu? Então, observe que o nosso papai, ele está presente em nossas vidas 24 horas, seja na alegria, seja na dor, seja na adversidade. Quando você busca olha o que Paulo diz aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, em tempos difíceis, em tempos de adversidades. Quando nós buscamos o acesso ao Pai, nós temos essa resposta. Ele ouve, ele me ouve, ele te ouve. Em nossas intimidades com ele, em nossas conversas com ele, em nosso diálogo com ele. E digo mais, e ele não vai sair falando para ninguém. Você conversa com o Pai tudo aquilo que você quer conversar, tudo aquilo que você quer expor. E se tem alguém que pode, e se tem alguém que pode guardar segredo, é ele. Ele não conta para ninguém a minha vida, a tua vida. Não. Ele não sai espalhando. Ele fica só entre você e ele. Oh, glória. Entendeu? Então, esse acesso é pela fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, temos acesso ao trono da graça pela fé e buscamos força nele pela fé. Nós temos força nele. É a graça que nos fortalece. É a graça que nos mantém de pé. O poder desse evangelho que foi derramado em nossas vidas. O poder dessa graça que está em nossa vida, que foi derramado em nossas vidas. Então, essa graça que nos fortifica, que nos fortalece, nos dá força, nos dá ânimo para estar no descanso do Pai pela fé, mesmo em momentos difíceis da nossa vida.
No Antigo Testamento era necessário o sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje não precisamos de um homem, de um líder, para que a gente venha ter acesso e falar das nossas fraquezas para ele. Não. Hoje nós mesmos temos esse acesso pela fé em Cristo Jesus. Como isso é maravilhoso, meu irmão. A gente conhecer essas verdades. Entendeu? Então, cheguemos sem culpa, sem medo e com segurança em qualquer lugar ao trono da graça. Você não deve ter medo de papai. Você não deve ter culpa para chegar diante de papai, diante do seu trono. Já nascemos justificados, sem condenação. O que temos que fazer hoje é andar em frutos, dando frutos para o Espírito. É andar, é viver esse reino, reinando em vida e em perfeita vitória, andando em justiça, em paz. E muitas vezes as pessoas querem tirar nossa paz, mas não se deixe levar. Não se deixe, não vá fazer pergunta. Deixe quem quiser falar o que quiser de você. O importante é o que o Pai pensa de você, ô glória. O importante é que nós somos filhos e essa filiação ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar a filiação que você tem de filho, que eu tenho de filho diante do Pai, ô glória. Filho uma vez, filho para sempre. Glória a Deus. Então, Ele é o nosso acesso, Ele é o nosso socorro no tempo de angústias. Você e eu, nós não precisamos de um homem para chegarmos, para termos acesso ao nosso Pai. Não precisamos de obras da lei, de rudimentos de obras mortas, de ordenanças, para chegar até o Pai. Não precisamos como é que se diz? De sacrifícios da lei de Moisés. Não precisamos, meu irmão, não precisamos de ir a um lugar para eu ter acesso, para eu adorar aquele que merece ser adorado. Em qualquer lugar você tem esse acesso. Na cruz ele nos deu esse acesso. Entendeu? Então nós temos esse acesso através de Cristo. Veja aqui outra passagem que fala desse acesso. Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim: o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, ele escreve aos Efésios no capítulo 2, ele diz, olha, Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, versículo 18, olha o que Paulo escrevendo aqui aos irmãos que se encontravam naquela igreja, naquela comunidade. Versículo 18. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz, ô glória, a vós que estava longe e aos que estavam perto. Os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele, ô glória, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que em um mesmo Espírito nós temos acesso ao Pai. Tanto judeus como gregos, como argentinos, como brasileiros, como os cidadãos dos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Argentina, qualquer filho de Deus que mora em qualquer nação do mundo, nós temos acesso pelo Espírito, pela fé, ao nosso Pai. Porque por ele ambos temos acesso, ao Pai em um mesmo Espírito, ô glória. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus e da família de Al. Nós somos da mesma família. Nós só temos um pai. Nós não temos dois pais. Esse Pai celeste, esse Pai, o Pai dos Espíritos, nós somos dessa família. É bem verdade que tem alguns aí dividindo o reino com intriga por causa de entendimento, mas no fundo, nós somos irmãos em Cristo, meus irmãos. Vamos parar de picuinha, porque você entende de um jeito e eu entendo de outro. Porque no final, tudo é para a glória de Deus, ou glória, tudo é dele, para ele e por ele. Então veja, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, em um mesmo Espírito. O nosso Espírito conectado com o Espírito do Pai se torna um só Espírito. E aí nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos acesso à nossa intimidade com o nosso papai. Outra passagem se encontra aqui em Efésios capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, ô glória. Olha, que palavra! Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou lendo Efésios capítulo 3, versículo 11. Versículo 12 agora. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É pela fé, ô glória. É pelo Espírito. Nós temos essa ousadia e esse acesso. 24 horas, desculpe, 24 horas, na hora que você quiser, você tem esse acesso. Você não precisa bater na porta. Você não precisa marcar, agendar. Você não precisa alguém dizer assim, não, venha depois, não. Não é como um político que você tem que marcar audiência, entendeu? Para você falar com ele. Às vezes ele se encontra, mas os assessores dizem assim, ó, ele não se encontra, está numa reunião, hoje ele não pode atender. Ou ele hoje não vem, entendeu? Às vezes é tudo mentira. Com o nosso papai não, você não precisa agendar. Ô glória, você tem livre acesso 24 horas. Glória a Deus. Outra passagem aqui, que se encontra aqui em Romanos capítulo 5. Romanos, voltando aqui para Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler Romanos. Carta do apóstolo Paulo ali no primeiro século, no ano 58, depois da cruz, antes do juízo de Deus, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Olha o que Paulo escreveu ali para aquela comunidade ali, onde tinha judeus e gentios. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, Paulo está escrevendo aqui para judeus e gentios, entendeu? Um povo que viveram ali antes e depois da cruz. Nós nascemos depois de tudo. Nós já nascemos justificados. Porque quando nós nascemos, Cristo já havia se oferecido como sacrifício. Entendeu? Na primeira vinda dele. E também nós nascemos depois da segunda vinda do Filho do Homem, que foi o juízo no ano que aconteceu no ano 70. Então ele diz aqui, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, ele estava falando para aqueles irmãos ali, no século I ali, que se encontravam na comunidade de Roma. Mas nós também temos paz com Deus. Nós já nascemos justificados. Ó, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ô glória, pelo qual também
temos entrada. Olha, temos entrada, acesso. Você tem entrada, é um acesso que você tem. São palavras diferentes com o mesmo sentido. Você ter acesso a um lugar ou alguém é você ter entrada, entendeu? Para chegar até aquela pessoa ou então até aquela casa, como eu citei aqui um exemplo. Então, pelo qual temos a entrada pela fé a esta graça, ou glória, na qual estamos firmes. Glória a Deus por isso. Estamos firmes nessa graça. Nós estamos firmes nessa graça pela fé em Cristo. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que palavra, meu irmão. Nós temos entrada, nós temos acesso. Essa palavra aqui, ela foi temporal e ela é atemporal para nossos dias. Por quê? Porque pela fé, nós temos, pela fé em Cristo, nós temos entrada, acesso a esta graça, ao trono da graça, na qual nós estamos firmes, fundamentados, sólidos, alicerçados, edificados a essa graça, a esse evangelho. Oh, glória! Então nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos essa liberdade. Nós não precisamos de ninguém, de nada, de nenhum sacrifício, de rudimentos, de obras mortas. Não precisamos estar dentro de quatro paredes, num redil de quatro paredes, para ter acesso, para adorar, para servir ao nosso Pai. Claro que é bom se reunir em irmãos, principalmente se for num lugar onde se ensine, entendeu? Onde é levado um evangelho puro e cristalino, sem mistura, sem fermento da lei, sem rudimentos de obras mortas. Isso é muito gratificante, a gente ter acesso a esse lugar, estar reunido com os irmãos, bater um papo ali, se encontrar, é uma reunião social, e depois ouvirmos uma palavra, entendeu? Limpa e pura e cristalina. É muito bom. Quando nós se reunimos em lugares assim, mas se reunir num lugar que fala de lei de Moisés, ou seja, que ensina a lei de Moisés, que ainda tem dízimo, que ainda tem apresentação de criança, essas coisas, que ainda espera Jesus voltar, que ainda que crê em Satanás, diabo, demônio como ser espiritual, inferno que vai ser queimado. Aí, meu irmão, aí caia fora, saia fora, porque isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Então, vamos aqui, mas se for num lugar onde tem uma graça limpa, pura, vale a pena, meu irmão, porque eu também anseio, eu desejo que esse dia chegue aqui na Paraíba, onde eu possa me reunir com irmãos que estão com o mesmo entendimento que eu tenho hoje, com os olhos iluminados e a mente de Cristo ativada. Amém? Eu quero terminar aqui em Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 4. Veja que lá em Hebreus eu falei de um trono. Veja aqui em Apocalipse, capítulo 4. Que tem como epígrafe o trono de Deus, o trono de Yahweh, ou glória. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Iria acontecer. Entendeu? E isso foi mostrado a João.
Versículo 2. E logo fui arrebatado no Espírito. Veja que sempre o arrebatamento foi no Espírito, meu irmão. João se encontrava na ilha de Patmos e ele teve um arrebatamento de sentido no Espírito, onde foi mostrado a João tudo que já tinha acontecido, que estava acontecendo e que iria acontecer. Então João viu tudo e foi dada uma ordem para que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que não existe mais. O livro do Apocalipse foi escrito exclusivamente, exatamente para aquele povo ali, das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso tem nada a ver conosco. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja que João viu em visão. Existia um que estava sentado no trono. E esse trono que João viu em visão, hoje, em espírito, assim como João foi arrebatado em espírito e ele viu, e ele ouviu voz, como de trombeta, como de muitas águas, e esse trono, nós também temos acesso, esse trono, que é o trono da graça, pela fé em Cristo, espiritualmente falando. Então, no Espírito, pela fé, nós temos acesso a esse trono. Versículo 5, para adiantar. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, olha, ao que vive para todo sempre, glória, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja, meu irmão, o trono que João viu, ele viu um ser semelhante sentado no trono. E só senta no trono quem tem poder, quem é majestade, quem é rei, glória. Então, meu irmão, hoje, pela fé, nós temos acesso a esse trono da graça. Pela fé em Cristo Jesus. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Não precisamos de nenhum lugar para buscar, para ter acesso ao trono da graça, para nós termos acesso ao nosso Pai. Não. É pela fé em Cristo. Espiritualmente falando. É pela fé nós temos acesso ao Pai. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e também do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.